Em novembro de 2025, cientistas fizeram uma descoberta inovadora ao observar o misterioso cometa 3I Atlas a bordo da espaçonave JUICE da Agência Espacial Europeia, após sua passagem pelo Sol. O que eles descobriram foi chocante. Um meteoroide com duas caudas, uma de poeira e outra de plasma. Essa descoberta tornou-a um tema de estudo fascinante para os cientistas. Quanto mais estudavam, mais perguntas surgiam sobre os mistérios que envolviam o Atlas D3. O que suas características únicas revelam sobre a Via Láctea e possivelmente sobre a vida na Terra. Fique ligado para descobrir verdades surpreendentes que estão prestes a ser reveladas. A descoberta de 3 cometas Atlas causou grande impacto na comunidade científica. Não se trata de um cometa qualquer, é um cometa interestelar, o terceiro já descoberto, e é diferente de tudo o que já encontramos em nosso próprio sistema solar. O que diferencia 3 Atlas é sua origem. Enquanto os cometas normalmente se formam dentro de seus sistemas estelares, 3 Atlas vem de um sistema estelar completamente diferente, tendo viajado pelo espaço interestelar por bilhões de anos. Em julho de 2025, o cometa foi avistado ao entrar em nossa vizinhança cósmica, despertando grande interesse. Ao contrário dos cometas mais conhecidos, o 3 Atlas não segue os padrões típicos dos cometas. Ao passar mais perto do Sol em outubro de 2025, os cientistas esperavam que ele perdesse brilho, mas em vez disso, o cometa ficou mais brilhante. Essa reação causou surpresa, já que os cometas geralmente esfriam após o periélio, liberando gases e poeira. Em vez de uma liberação caótica de gases, o cometa 3A Atlas exibiu uma coma suave, sugerindo que seu comportamento é diferente do de outros cometas. Isso indica que Atlas reage ao calor solar de uma maneira única, possivelmente porque se originou em um ambiente mais frio, como o de uma estrela anã vermelha. A composição química do cometa 3 Atlas é outro mistério. Os cientistas detectaram metanol e cianeto de hidrogênio na cauda do cometa, substâncias químicas raras em nosso sistema solar. Essas substâncias desafiam nossa compreensão de como a vida e os planetas podem se formar em outros sistemas estelares, expandindo os limites da química orgânica no espaço. Essa descoberta levanta questões importantes sobre como esses componentes básicos podem desempenhar um papel na formação da vida além da Terra. O que torna o 3I Atlas ainda mais significativo é a sua idade. Ele é potencialmente mais antigo que o nosso Sol, funcionando como uma cápsula do tempo de uma era muito anterior à formação do nosso sistema solar. Sua existência pode ser a chave para entendermos as origens da nossa galáxia e os processos que levaram ao nascimento dos sistemas estelares. À medida que continuamos a coletar dados, os cientistas estão reconstruindo como o Atlas de 3E se encaixa no panorama mais amplo do universo. Este cometa desafia o que sabemos sobre cometas e pode, em última análise, reformular nossa compreensão do cosmos. Agora vamos analisar as observações feitas por JUICE, que nos deram uma imagem mais clara deste extraordinário visitante interestelar e de seu comportamento. Em novembro de 2025, a sonda JUICE Jupiter Icy Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, fez observações significativas do cometa interestelar 3I Atlas, lançando nova luz sobre o comportamento misterioso desse objeto celeste. Embora não tenha sido projetado especificamente para estudos de comentários, o JUICE conseguiu fornecer dados valiosos quando 3 satélites Atlas reentraram no sistema solar e passaram perto do Sol. JUICE observou 3 Atlas logo após seu reaparecimento em nossa vizinhança cósmica. Os dados coletados revelaram descobertas inesperadas, notadamente a atividade contínua do cometa. Ao contrário dos cometas típicos que perdem o brilho após passarem pelo Sol, o 3I Atlas manteve uma coma brilhante e continuou a liberar material, demonstrando mais atividade do que o previsto. Uma das principais descobertas feitas por JUICE foi a confirmação de que o cometa 3 Atlas não possui apenas uma cauda de plasma, como muitos cometas, mas também uma cauda de poeira bem definida. Essa dupla cauda é rara entre os cometas e contribui para a singularidade do 3 Atlas. Embora a maioria dos cometas possuam uma cauda principal composta de gás e partículas ionizadas, as caudas duplas do plasma 3 Atlas sugerem interações complexas com o vento solar e o material volátil do cometa. Essas observações são cruciais porque oferecem novos conhecimentos sobre como os objetos interestelares se comportam quando expostos à radiação solar. Os dados da JUICE permitem que os cientistas estudem o comportamento do material de outro sistema estelar à medida que interage com o vento solar e se aquece.
Essas informações ajudam a aprimorar nossa compreensão dos processos que ocorrem no meio interestelar. O JUICE também coletou dados sobre o brilho da coma do cometa, revelando que 3E Atlas está emitindo mais gás do que se esperava anteriormente. Um dos aspectos mais intrigantes do cometa é a mudança de cor à medida que se aproxima do Sol. Essa mudança de cor, juntamente com a intensidade da coma, sugere a presença de compostos químicos incomuns em outros cometas do nosso sistema solar, tornando-o objeto de intenso estudo. Com os dados coletados pelo JUICE, os cientistas agora trabalham para modelar o comportamento do cometa nas próximas fases de sua jornada. A atividade contínua do 3I Atlas, à medida que se afasta do Sol, é uma área fundamental de estudo. A presença de uma cauda de poeira e de plasma indica a ocorrência de processos complexos no interior do cometa, o que o diferencia da maioria dos cometas observados em nosso sistema solar. Além disso, as observações da trajetória do cometa feitas por JUICE estão fornecendo pistas importantes sobre o movimento e a frequência de objetos interestelares no sistema solar. Essas descobertas sugerem que objetos como o 3E Atlas podem não ser tão raros quanto se pensava anteriormente, e suas interações com o sistema solar podem oferecer informações sobre a dinâmica de nossa vizinhança cósmica. As descobertas de JUICE ampliaram significativamente nossa compreensão de 3 Atlas, oferecendo uma rara oportunidade de estudar um objeto interestelar em detalhes. Os dados da espaçonave estão fornecendo informações valiosas não apenas sobre esse cometa específico, mas também sobre o comportamento de objetos interestelares à medida que passam pelo nosso sistema solar. À medida que os dados continuam a ser analisados, essas descobertas contribuirão, sem dúvida, para uma compreensão mais profunda dos processos que atuam no cosmos em geral. As características únicas do Atlas de 3E certamente permanecerão um tema central na pesquisa científica nos próximos anos. Quanto mais os cientistas estudam o Atlas 3I, mais descobrem sua composição química única. Este cometa interestelar não se parece com os cometas que estudamos em nosso próprio sistema solar. O Observatório 3 Atlas revelou que sua assinatura química é muito diferente do que esperamos de cometas típicos do sistema solar. Por exemplo, os cientistas detectaram altos níveis de metanol e cianeto de hidrogênio na cauda do cometa. Substâncias químicas geralmente encontradas em cometas, mas em concentrações muito maiores do que as que estamos acostumados a ver. Essa descoberta levanta questões importantes. Por que 3 Atlas possuem essas substâncias químicas em quantidades tão incomuns? O que isso nos diz sobre o ambiente em que se formou? Essas descobertas fornecem informações importantes sobre as origens do cometa 3E Atlas. Acredita-se que esse cometa tenha se originado de um sistema estelar diferente, possivelmente um que se formou ao redor de uma estrela anã vermelha. Essas estrelas são mais frias que o nosso Sol, o que poderia explicar a composição química singular observada no cometa. Ao contrário dos cometas do nosso próprio sistema solar, que foram expostos ao Sol por bilhões de anos, o cometa Atlas tem viajado pelas vastas e frias extensões do espaço interestelar. Essa longa exposição à radiação cósmica pode ter alterado drasticamente sua composição química, mudando a forma como as moléculas interagem e como são liberadas do cometa. Não se trata apenas de encontrar alguns compostos químicos incomuns. Acredita-se que a irradiação a que o ônibus espacial Atlas foi submetido durante sua longa jornada pelo espaço tenha transformado sua superfície. Os cientistas estimam que a camada externa do cometa tenha cerca de 15 a 20 metros de profundidade e tenha sido modificada quimicamente pelos raios cósmicos durante bilhões de anos. Essa crosta não é um material intocado como os cometas que normalmente observamos. Em vez disso, ela foi alterada por anos de exposição aos raios cósmicos galácticos, o que significa que os compostos químicos em 3I Atlas foram lentamente transformados ao longo do tempo. À medida que 3 Atlas se aproximava do Sol, o calor intenso da nossa estrela vaporizou a sua crosta externa, libertando gases que estão a revelar ainda mais segredos sobre a origem do cometa. Esta é uma oportunidade única para os cientistas, porque 3 Atlas pode conter material primordial intocado. O tipo de material que foi preservado na escuridão fria do espaço interestelar por bilhões de anos. No entanto, à medida que essa crosta evapora, os cientistas esperam vislumbrar as matérias-primas que antes estavam escondidas sob a superfície, o que poderia nos dar pistas valiosas sobre como a matéria é distribuída nos estágios iniciais da formação de um sistema estelar. A composição química de 3 cometas do Atlas está fornecendo novas perspectivas sobre como eles se formam, se comportam e interagem com o ambiente ao seu redor.
Diferentemente dos cometas do Sistema Solar, esse visitante interestelar está nos ensinando que o material cósmico pode sofrer mudanças drásticas em sua jornada pelo espaço. Isso pode ter implicações importantes para a forma como entendemos a química de outros sistemas planetários, tanto próximos quanto distantes. A presença de metanol e cianeto de hidrogênio no Atlas de 3E, por exemplo, está proporcionando aos cientistas uma nova perspectiva sobre a química pré-biótica, os componentes básicos que podem ter contribuído para a origem da vida. À medida que mais dados do JUICE e de outros telescópios chegam, os cientistas continuarão a estudar a composição química de 3 atlas oculares, e o que descobrirem poderá mudar a forma como pensamos sobre a formação de planetas e da vida em todo o universo. Será que o cometa 3 Atlas guarda a chave para entendermos como a vida pode se desenvolver em outros sistemas estelares? As possibilidades são vastas, e quanto mais aprendemos sobre esse cometa, mais percebemos o quanto ainda temos para descobrir. Enquanto aguardamos a transmissão do conjunto completo de dados, a jornada do 3 Atlas continua a se desenrolar, revelando detalhes novos e surpreendentes sobre este extraordinário visitante interestelar. Agora que entendemos a composição química do cometa, vamos explorar como as 2 caudas do 3 Atlas fornecem mais informações sobre seu comportamento e o que isso pode significar para futuros estudos cometários. Uma das características mais marcantes do 3I Atlas é sua estrutura de cauda dupla, que o diferencia da maioria dos cometas observados em nosso sistema solar. Normalmente, um cometa tem apenas uma cauda, que se forma quando o calor do Sol vaporiza o gelo do cometa, liberando gases e partículas de poeira. Essas partículas são afastadas do núcleo do cometa pelo vento solar, formando uma cauda de plasma composta de gases ionizados. No entanto, 3 Atlas exibe 2 caudas distintas, algo raramente visto em outros cometas. A primeira cauda, que é a cauda de plasma, comporta-se exatamente como esperamos de um cometa. Ela se estende a partir do cometa na direção do vento solar, composta por partículas de gás ionizadas que são moldadas pela radiação solar. Essa cauda é o que normalmente vemos na maioria dos cometas, pois se forma devido à interação da radiação solar com os gases liberados da superfície do cometa. No entanto, a segunda cauda do cometa 3A Atlas é muito mais incomum. Trata-se da cauda de poeira, composta por partículas sólidas liberadas pelo cometa à medida que sua superfície gelada sublima. Diferentemente da cauda de plasma, a cauda de poeira nem sempre segue a direção do vento solar. Em vez disso, é influenciado pela trajetória orbital do cometa, o que significa que as partículas são liberadas e impulsionadas na direção oposta ao movimento do cometa pelo espaço. Essa característica levanta uma questão intrigante. Por que o 3 Atlas apresenta uma estrutura de cauda tão incomum em comparação com outros cometas? A estrutura de cauda dupla é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, ela mostra que cometas interestelares, como o Atlas de 3 olhos, podem se comportar de maneira diferente dos cometas do nosso sistema solar. Embora a cauda de plasma seja comum e previsível, a direção da cauda de poeira sugere que outras forças podem estar em ação. Talvez algo exclusivo da formação e da jornada de 3 Atlas pelo espaço interestelar. Essas diferenças podem ser a chave para entendermos como objetos interestelares, como o 3I Atlas, interagem com seu ambiente e se seu comportamento pode nos ajudar a fazer previsões sobre outros objetos no futuro. Além disso, a observação dessas 2 histórias levanta novas questões sobre como os sistemas solares evoluem e como a matéria é transferida entre diferentes sistemas estelares. Será que a presença dessa cauda de poeira significa que o material interestelar se comporta de maneira diferente do que observamos no passado? Será que isso indica uma nova maneira de abordarmos o estudo de corpos cometários de outros sistemas estelares? À medida que continuamos a observar o Atlas de 3, os cientistas estão ansiosos para estudar essas 2 histórias com mais detalhes. Essa característica única tem o potencial de oferecer novas perspectivas sobre o comportamento dos cometas interestelares, o que poderia ter amplas implicações para a nossa compreensão da formação de sistemas planetários e o potencial para a existência de vida em outras partes do universo. A fascinante estrutura das 3 caudas do cometa Atlas é apenas uma das muitas questões que os cientistas esperam responder. Com a chegada de mais dados em breve, o verdadeiro significado dessas caudas provavelmente revelará ainda mais sobre as origens do cometa e os mistérios do espaço. Agora, vamos analisar mais a fundo a idade de 3 Atlas e como sua natureza ancestral pode nos ajudar a compreender a história da nossa galáxia e o desenvolvimento da vida entre as estrelas. Um dos aspectos mais fascinantes do cometa 3IE Atlas é a sua idade.
Ao contrário dos cometas que normalmente observamos em nosso sistema solar, acredita-se que o 3IE Atlas tenha vários bilhões de anos, possivelmente até mais antigo que o nosso Sol. Isso a transforma em uma cápsula do tempo cósmica, carregando consigo material de um sistema estelar distante que viajou pelo espaço durante bilhões de anos. O cometa esteve exposto às profundezas frias do espaço interestelar durante a maior parte de sua existência, o que lhe permitiu preservar sua composição original e nos oferece um raro vislumbre de uma época muito anterior ao nascimento de nosso filho. A idade de 3 Atlas não é apenas um fato interessante. Ela proporciona aos cientistas uma oportunidade única de aprender sobre a formação e a evolução de estrelas e galáxias. Ao estudar a composição química do cometa, os pesquisadores esperam descobrir pistas sobre os processos que levaram ao nascimento de sistemas estelares e à formação de planetas em outras partes da galáxia. A composição química de 3 satélites Atlas pode revelar informações sobre os estágios iniciais da evolução galáctica, incluindo como o material foi distribuído na formação de sistemas planetários como o nosso. O que é ainda mais intrigante é a possibilidade de o Atlas de 3 olhos conter material intocado sob sua superfície. Os cientistas acreditam que os raios cósmicos aos quais foi exposto durante sua longa jornada alteraram sua superfície. Essa irradiação criou uma crosta espessa e endurecida, estimada em cerca de 15 a 20 metros de profundidade. Ao contrário dos cometas do nosso sistema solar, 3 Atlas nunca foi exposto ao Sol durante bilhões de anos. E essa crosta provavelmente preservou sua composição química original, tornando-a um espécime único para estudo. À medida que o cometa se aproximava do Sol, seu calor intenso começou a causar a evaporação da camada externa. Isso pode revelar gelo intocado e outros compostos que estiveram aprisionados por bilhões de anos. Isso faz de 3 Atlas não apenas uma relíquia antiga, mas também uma fonte potencial de material primordial, oferecendo pistas sobre as condições que existiam nos estágios iniciais da formação galáctica. É uma oportunidade rara estudar um cometa que passou a maior parte de sua vida nas profundezas frias do espaço, intocado pelo Sol até agora. A composição química do 3A Atlas também levanta questões importantes sobre o potencial para a existência de vida em outros lugares da galáxia. Alguns dos compostos orgânicos encontrados na cauda do cometa, como o metanol e o cianeto de hidrogênio, são ingredientes essenciais na química pré-biótica, os blocos de construção da vida. Isso pode significar que as condições para a vida podem ser mais comuns do que pensávamos anteriormente e que processos químicos semelhantes podem ter ocorrido em outras partes do universo. Nesse sentido, o projeto 3 Atlas pode oferecer informações valiosas sobre como a vida pode se desenvolver em outros sistemas estelares, mesmo que estejam distantes do nosso. O 3 Atlas está desafiando nossa compreensão do ciclo de vida dos objetos interestelares. Sobreviveu a bilhões de anos no frio vazio do espaço. E agora, enquanto se move pelo nosso sistema solar, oferece-nos uma oportunidade sem precedentes de estudar um objeto que foi moldado por forças cósmicas durante eras. O estudo de 3I Atlas pode revelar como o material interestelar se comporta ao se mover entre sistemas estelares e como isso afeta a formação de novas estrelas e planetas. À medida que continuamos a estudar 3I Atlas, aprendemos mais sobre seu papel no panorama cósmico mais amplo. Este cometa ancestral guarda a chave para entendermos não apenas as origens do nosso sistema solar, mas também a história da própria galáxia. Com mais dados a caminho, estamos prestes a desvendar ainda mais segredos sobre a formação do universo e o potencial para a existência de vida em outros lugares. Enquanto 3 Atlas continua sua jornada pelo nosso sistema solar, os cientistas ainda estão lidando com as muitas questões não respondidas que ele levanta. Ao contrário dos cometas típicos, que observamos à medida que se aproximam do Sol e eventualmente desaparecem, 3 Atlas tem sido muito mais enigmático. Desde sua composição química única até sua estrutura de cauda incomum, este cometa está forçando os cientistas a reconsiderarem sua compreensão de como os cometas, e até mesmo sistemas solares inteiros, se formam e evoluem. O que torna o 3 Atlas tão significativo não é apenas sua jornada através do nosso sistema solar, mas como ele pode mudar a forma como vemos o universo em geral. Uma das maiores questões que ainda permanece é como o 3 Atlas se compara aos cometas de outros sistemas estelares. Já vimos que o cometa 3 Atlas se comporta de maneira diferente dos cometas do nosso próprio sistema solar.
Sua estrutura de cauda dupla, sua assinatura química e a coma lisa indicam que se trata de um cometa que experimentou condições em seu sistema estelar drasticamente diferentes das nossas. Isso levanta uma questão importante. O que isso nos diz sobre os outros sistemas estelares em nossa galáxia? Será que outros cometas interestelares também podem ter características semelhantes, moldadas por forças e ambientes que nunca encontramos antes? A resposta a esta pergunta é crucial porque pode mudar a forma como pensamos sobre a formação de outras galáxias e os sistemas estelares que elas contêm. Se 3 Atlas for uma anomalia em termos de seu comportamento, podemos esperar que outros objetos interestelares apresentem as mesmas estruturas complexas. Isso pode nos dizer algo sobre a diversidade química de objetos em toda a galáxia e o potencial para diferentes tipos de sistemas planetários. Por exemplo, se outros objetos interestelares se comportarem como 3 Atlas, isso fornecerá uma pista sobre a diversidade de ambientes planetários na galáxia. Outro mistério que os cientistas estão ansiosos para resolver é a origem da composição química única de 3 Atlas. Sabe-se que o cometa Atlas é rico em metanol e cianeto de hidrogênio, compostos importantes na química da vida. Este cometa pode conter pistas sobre os componentes químicos básicos da vida e como eles podem ter se formado em outros sistemas estelares. Se substâncias químicas capazes de sustentar a vida podem existir em cometas de outros sistemas estelares, o que isso significa para o potencial de vida em outros lugares do universo? Será que este cometa é o primeiro de muitos que carregam material prebiótico que um dia poderá levar ao surgimento de vida em outros cantos da galáxia? Quanto mais os cientistas estudam os 3 Atlas, mais percebem o quanto ainda desconhecem sobre eles. Cada nova descoberta parece levantar mais perguntas do que respostas. Mas é isso que torna esta missão tão empolgante. Este cometa não é apenas um visitante estranho. É uma janela para a compreensão do universo de maneiras que nunca imaginamos ser possível. À medida que mais dados são coletados, os cientistas esperam reconstruir a verdadeira história de 3 Atlas e o que ela pode nos revelar sobre a galáxia. E quem sabe, talvez o 3I Atlas abra as portas para a exploração interestelar e a descoberta de outros objetos que poderão mudar tudo o que pensávamos saber sobre o espaço. Os dados que receberemos nos próximos meses poderão reformular nossa compreensão do sistema solar e do próprio universo. Será que 3 Atlas responderá às perguntas que persistem há séculos? À medida que nos aprofundamos, podemos descobrir novos mistérios que expandem as fronteiras do nosso conhecimento e nos ajudam a explorar os recantos ocultos do espaço. As observações do cometa 3E Atlas abriram um novo capítulo na exploração interestelar. Quanto mais aprendemos sobre esse cometa, mais percebemos o quão pouco sabemos sobre os objetos que vêm de além do nosso sistema solar. 3 Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado. No entanto, suas propriedades únicas já estão forçando os cientistas a repensar tudo o que sabem sobre a formação de cometas, sistemas estelares e até mesmo da própria vida. O que o futuro reserva para a exploração interestelar? E como o 3 Atlas moldará a nossa compreensão do universo? Para começar, o futuro das missões espaciais está prestes a mudar drasticamente. Com novos telescópios e espaçonaves como o JUICE, o James Webb e o Hubble, a missão está preparada para explorar mais objetos interestelares nos próximos anos. Cada uma dessas missões nos aproximará da compreensão não apenas dos cometas, mas também dos materiais que viajam entre as estrelas, carregando consigo informações sobre as origens da vida e a evolução das galáxias. Com o aprimoramento das novas tecnologias, a capacidade de observar objetos interestelares só tende a melhorar, oferecendo novos conhecimentos sobre a composição física e química desses objetos e como eles interagem com seus ambientes. Um dos próximos passos na exploração interestelar será o estudo de outros objetos interestelares que podem estar lá fora, à espera de serem descobertos. A comunidade científica já previu que encontraremos mais visitantes interestelares no futuro. De fato, alguns especialistas sugerem que milhares de objetos interestelares podem estar passando pelo nosso sistema solar a qualquer momento. Mas, como geralmente são muito tênues para serem detectados, apenas alguns são avistados durante suas breves passagens pela nossa vizinhança. A boa notícia é que, com o avanço da tecnologia de observatórios, os cientistas poderão detectar esses objetos mais cedo, rastrear seus movimentos e estudar seu comportamento com muito mais detalhes. Isso poderá levar a descobertas ainda mais inovadoras nos próximos anos, à medida que aprendermos mais sobre o meio interestelar e como ele influencia a formação de estrelas e planetas. 3 Atlas é apenas o começo. À medida que aprendemos mais sobre sua composição, comportamento e história,
obtemos informações valiosas que orientarão futuras missões e descobertas. Uma das possibilidades mais empolgantes é que a exploração interestelar nos dê as ferramentas para estudar mundos alienígenas, possivelmente descobrindo vestígios de vida além do nosso planeta. As descobertas feitas por missões como a JUICE e a James Webb não só ampliarão nossa compreensão dos cometas, como também nos ajudarão a buscar vida em outras partes do universo. Olhando para o futuro, só podemos imaginar o que virá a seguir no mundo da exploração interestelar. Os mistérios do universo são vastos, e o 3000 Atlas já nos proporcionou um vislumbre do que existe além das estrelas. A jornada do 3E Atlas não é apenas uma missão científica. É o primeiro capítulo de uma história em desenvolvimento sobre o nosso lugar no universo e o potencial para a existência de vida em outros planetas. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda há para descobrir. Como vimos, o cometa Atlas está longe de ser um cometa comum. Suas características únicas e comportamento inesperado levantam questões fascinantes sobre as origens da nossa galáxia e o potencial para a existência de vida além da Terra. As descobertas feitas até agora são apenas o começo, e à medida que mais dados forem coletados, poderemos desvendar segredos ainda maiores sobre o universo. Será que o Trace Atlas é a chave para entendermos como a vida se espalha pelas galáxias? Ou será que ele guarda pistas para um mistério cósmico muito maior? Compartilhe suas ideias nos comentários. O que você acha que esse cometa interestelar pode revelar sobre o futuro da exploração espacial?